Vamos lá, pessoal, falar das sequelas da Covid no cérebro, né? Eu vou fazer esse vídeo bem detalhado para todo mundo entender, porque o que é que aconteceu no Brasil e no mundo, né? A gente está lidando com milhões de pessoas, né, com sequelas de Covid, né? No mundo todo, passando de muito mais de 280 milhões de pessoas que pegaram Covid, né, e que foram infectadas, né? Essas que estão notificadas, a gente sabe que o número é muito maior do que isso, né? Mas fato é, muitas dessas pessoas elas estão vivendo uma série de sintomas que eles ficam tentando entender o que está acontecendo comigo. E a grande maioria desses sintomas tem causas assim, neurológicas. Então, os problemas neurológicos têm liderado no mundo as queixas do paciente pós-Covid, né? E eu vou explicar em detalhes quais sintomas são esses, né? Cada um deles, né? A cefaleia que tem acontecido pós-Covid, a tontura, né? O que a gente chama em inglês, né? O termo de inglês domina às vezes nos termos médicos, né? Brain fog, por isso que às vezes você vê usando isso, né? Mas o fog seria tipo a névoa, né? Do raciocínio. Seria como se a pessoa raciocinasse com uma dificuldade, meio embaralhado o pensamento, né? Então eu tenho utilizado esse termo, né? Os distúrbios do sono, a insônia também tem destacado muito, né? Problemas de memória e aprendizado têm se destacado muito. Quando eu falo tem se destacado muito, a gente está falando que tem trabalhos mostrando de 30% até 80% das pessoas tiveram Covid com alguma dessas queixas, semanas, meses depois de apresentar a Covid, né? E aí muitos estudos foram feitos nessa linha, eu vou explicar um pouquinho para você o que é que acontece, né? Então o que é que acontece? Uma vez que você teve Covid, né? O Covid basicamente, ele entra aqui, pelas nossas vias aéreas superiores, pelo nariz, né? E o vírus, ele fica nessa região aqui. O que você consegue ver aqui? O cérebro coladinho, né? E a gente tem, né, o osso e a barreira hematocefálica, que é a meninge aqui, protegendo. Mas, obviamente, né, muitos desses vírus aqui, e no caso do Covid, né, vírus respiratório em geral, mas no caso do Covid tem uma característica muito grande, ele tem uma certa afinidade com o sistema nervoso central. Em especial, o que está aqui passando por aqui, o nervo olfatório, o olfato. Daí você percebe porque muita gente se queixa de alteração do olfato depois da infecção por Covid. Está aqui coladinho, o vírus pega e o paciente perde olfato. E muitas teorias têm falado, né? E parece que é o que acontece que esse vírus que chega por aqui, ele pode entrar no sistema nervoso central por essa via, pela via olfatória. Existem outras vias também teóricas, né? Alguns falam do nervo vago, né, que tem aqui o sistema digestivo, né, que é cheio de neurônios, né, então a quantidade de neurônios, para vocês terem ideia, mais até do que milhões de neurônios, mais até do que a medula, para vocês terem ideia quando é grande, e ele poderia vir e subir pelo nervo vago, que é o nervo que é responsável por essa parte gastrointestinal, né, por isso que até uma das queixas do vírus, né, que muita gente reclama, né, dor abdominal, tudo isso, tem várias teorias sobre isso, né, então essa forma, né, de entrar no nervo, passar pelo neurônio e entrar no sistema nervoso central é uma teoria bem importante que tem se falado muito disso, né? Que seria uma infecção direta pelo vírus. E essa infecção direta desencadear uma série de alterações nos neurônios e nas células que envolvem os neurônios, que a gente chama células da glia. É um nome estranho, mas basicamente são as células de suporte. As células que elas não têm a função do neurônio de transmitir informação, mas elas dão nutriente, dão proteção, dão tudo isso para o neurônio. Essa seria uma das principais teorias. Outra teoria, que na verdade eu acredito ser a mais forte, né? Porque tudo que a gente vê de Covid, a gente fala o quê? De inflamação. Inflamação no pulmão, né? Que é o que dá um problema mais sério, mais grave e mais comum, né? Então, quando o Covid ele te infecta, seu corpo vai reagir para se defender. Nesse processo desse do seu corpo se defender, no momento que ele defende, ele libera muita substância, né? E essas substâncias chamadas de citocina estão em muita gente, né? Geralmente as pessoas ficam graves, né? De parte pulmonar, tudo, ela tem isso. O termo que tem sido usado é tempestade de citocina. O que seria essa tempestade de citocina? Seria uma quantidade grande de citocina, a mais do que você está acostumado a ver. Que essa quantidade a mais de citocina que você está acostumado a ver, ela age de forma exacerbada no seu sistema nervoso central também, assim como o resto do corpo, pulmão e outro. E essa tempestade gera o problema. Então essa citocina, né, ela inflama o cérebro e essa parte de inflamação do cérebro seria responsável por toda essa sintomatologia. Aí você pode pensar assim, mas o Júlio está falando de sintomatologia, mas o que acontece, né? Tem muitos estudos já sendo feitos com ressonância funcional. O que é ressonância funcional? Você entra na máquina consciente e vê como o cérebro está funcionando. Eles estimulam alguma coisa, pedem para você ver e ver como o cérebro está funcionando
com pessoas com Covid, né, ou síndrome pós-Covid, e outras sem, e ver o que acontece. E eles viram alguns neurotransmissores são possíveis você analisar de forma direta, né, alguns que se destacam, né, o glutamato e a serotonina, e ver que eles estão alterados em pessoas com síndrome pós-Covid. Então, muito provavelmente, né, ou essa inflamação das células da glia, ou essa teoria das citocinas, elas mudam o suporte dessas células e alteram o funcionamento do cérebro, aonde justamente nessas regiões o paciente se queixa, né, relacionado à memória, concentração, tudo isso. A gente sabe mais ou menos no cérebro normal, onde essas áreas estão funcionando e vê uma determinada alteração. Qual é a relação, e por que a gente fala muito dessa tempestade de citocina, é a teoria mais forte, né? Porque quanto mais grave for a manifestação sistêmica, o pulmão, tudo isso, o paciente ficou mais internado, quanto pior ele ficou, maior a reação do sistema nervoso central, maior as queixas de perda de memória, de dor de cabeça, de tontura, do brain fog, né? Desse raciocínio meio alterado, né? De depressão, de sintomas de insônia, de transtorno de ansiedade. Todos esses sintomas eles estão muito relacionados a esses neurotransmissores e essas regiões. Tanto que é curioso, né, que muitos dos remédios que a gente dá para essa síndrome pós-Covid, né, ou essa manifestação neurológica, né, são os antidepressivos, que mexem muito dessa parte, né, alguns com a serotonina e outros neurotransmissores também, né, como uma forma de aumentar o que por algum motivo essa síndrome ela alterou, né. Outra manifestação que a gente sabe que acontece também e que vai nessa linha dessas citocinas são as tromboses. Então, esse fator, né, anti-inflamatório, né, citocinas, tudo isso, ele tem fatores protrombóticos. Então, o paciente que tem Covid, além dessa inflamação do pulmão, muitos deles têm embolia pulmonar. Por isso que quando você fala do tratamento do Covid, muito se falou de corticoide para desinflamar essa inflamação e os anticoagulantes, porque evitam que esses trombos aconteçam, em especial no pulmão, as tromboses pulmonares. Mas os trombos acontecem também com a frequência muito maior do que a média, e em pacientes jovens a gente tem visto isso no cérebro. Esses vasinhos que a gente tem no cérebro, eles podem ser ocluídos e fechados, causados por esses fatores protrombóticos que a Covid, em especial na forma grave, ela apresenta. Mas óbvio, né? Alguns vão ter AVC, mas às vezes esses trombos são microtrombos, que não dão sintomas clínicos de perda de força, alteração de fala, mas dão esses sintomas neurológicos pequenos. Pequenos que eu digo assim, que clinicamente é difícil você ver, mas às vezes tem sintoma de dor de cabeça, de alteração da consciência, quando você vai ver tem essas pequenas isquemias que justificam. Ah, Júlio, você vê isso com frequência? Frequente, muito frequente em consultório, paciente pós-Covid, achado incidental de exame, acha que está com tumor, tem alguma coisa, quando você for colhendo a história, tudo isso começou depois que eu tive Covid. Como foi seu Covid? Eu precisei ficar internado. Então, normalmente é essa relação. Altíssimo número, né? 20, 30, tem até trabalhos com 80% de pessoas apresentando essas síndromes. Então, para vocês terem ideia quanto isso é relevante, quanto isso é importante e quanto você deve procurar o médico se você está com essa síndrome pós-Covid. Porque o médico vai te dar essas medicações, vai te dar esse suporte e avaliar se não teve nada estrutural no seu cérebro. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.